Honoka é um estudante comum do ensino médio que acredita que nunca terá uma namorada, pois não é popular, rico ou inteligente. Mas sua vida muda completamente quando ele descobre a magia e os monstros. Não por causa do caminhão Kun, mas pela garota mais atraente da escola. Conhecer a diretora traz mais do que uma admissão. Ele pode namorar a filha dela, Ayaka. A única peculiaridade de Honoka é que ele pega o mesmo ônibus que Ayaka e se senta ao lado dela na sala de aula. Mesmo assim, nunca conversaram e parecem viver em mundos diferentes, com todos ao redor dela como patos famintos. Embora seja quase invisível, um dia ele deixa cair a borracha e Ayaka a devolve. Todos sabem o que isso significa para os fãs da Ayaka. Eles o retiram da sala, jogam-no no chão e começam a bater nele como se fosse bucha de canhão, dizendo para nunca mais obrigar a princesa a fazer algo. Após limpar o chão com a bunda, ele vai à sala dos professores para ajudar, pois está de plantão. Mas então, uma garota se aproxima e pega os papéis de sua mão. Você pode pensar que é o começo de um anime romântico, mas não. Ela é só uma das subordinadas de Ayaka e quer manter Honoka longe, já que Ayaka está em seu dever diário. Assim mesmo. Seus dias na escola acabam sendo como um coadjuvante na história de Ayaka. Um dia, após as aulas, ele desce para levar o lixo e se pergunta sobre sua vida. Nesse momento, ele vê um coelhinho com aparência maligna na lixeira e o pega para entender do que se trata. Dentro do brinquedo, há um bilhete dizendo: "Hoje o tempo estará limpo, mas algumas escolas podem desabar." Ele se pergunta que tipo de piada de aluno da quarta série é essa. Nesse momento, uma sombra enorme surge no chão. Ele olha para cima e vê a torre do relógio da escola caindo sobre ele. Ele se pergunta se será transportado para outro mundo como herói com belas garotas. E tristemente, nota que nunca segurou a mão de uma garota nesta vida. O prédio desaba, e assim termina a primeira temporada de Witchcraft Works. Pelo menos, é o que ele pensa. Mas então abre os olhos, e está nos braços de Ayaka. Ele a vê em um uniforme de cosplay de bruxa. Ele entra em pânico, mas Ayaka o alerta para não se mover, ou pode cair. Ele olha para baixo e percebe que estão no ar, sobre uma vassoura. Uma garota com orelhas de gato olha e se pergunta se Ayaka é uma bruxa de oficina. Então estala os dedos para que 2 coelhos soldados blindados ataquem. Ayaka lança Honoka no ar, salta para trás para desviar e os queima com um feitiço de fogo, antes de pousar e pegar Honoka como uma princesa, mostrando-lhe o céu. Os coelhos soldados se levantam e atacam com espadas, mas Ayaka os atinge com bolas de fogo. Ela pede a Honoka para ficar perto e diz que não daria uma chance. Insiste que ele fique, mas Honoka, teimoso, faz o oposto. Vira-se e vê uma garota com orelhas de gato acenando atrás do prédio. Ela diz para ele vir com segurança. Pensando que é amiga de Ayaka, ele corre até ela. De repente, está cercado por um exército de coelhos soldados de brinquedo, que o seguram e o fazem ajoelhar. Um soldado se aproxima dele com um machado, e todos se preparam para torná-lo o próximo Nick sem cabeça no filme do Harry Potter. Ele pensa que pode ser um sonho, mas Ayaka entra em ação, incendeia os soldados e os salva. Como a verdadeira protagonista que deveria ser, Honoka ainda acredita que é um sonho e começa a dizer que ela é linda até nos sonhos dele, e que não se daria ao trabalho de dar a ele nem mesmo uma... Ela não liga para o tempo dele, nem para salvá-lo como um híbrido de Sailor Moon e Harry Potter. Ela diz que a missão é dela, e que ele deve estar confuso, mas que não se preocupe porque ela o protegerá. Ele pergunta por quê, e ela diz que ele é sua princesa, Nani. Honoka é uma garota confirmada. Honoka se questiona sobre o mesmo e começa a pensar sobre seu gênero. Mas Ayaka lembra que o anime não se passa em 2023, e que ainda existem apenas 2 gêneros por enquanto. Ela diz para deixá-la protegê-lo, mas ele vê que o cabelo dela está pegando fogo. Ele se pergunta se ela se machucou por causa dele. Questiona por que ela o protegeu e diz que a culpa foi dele por cair na armadilha, mesmo após o aviso dela. Afirma que é culpa dele o cabelo dela ter queimado e que isso é um presente de Deus. Mas então percebe que é um pervertido, pois começa a se interessar por ela também. Após anos sofrendo bullying dos amigos, ele agora se uniu ao lado sombrio sem perceber. Refletindo sobre sua decepção, percebe um soldado de brinquedo se levantando para atacá-la por trás. Lembra-se do que Sasuke fez no arco da Ponte Naruno, pula na frente dela e o ataca. Queria ser legal como ele e dizer que seu corpo se moveu sozinho, mas desmaia antes de conseguir falar. Ayaka o abraça suavemente, e todos sabem por que é um abraço suave. Ao ver que ele está ferido, Ayaka se enfurece e diz que deveria tê-los transformado em cinzas primeiro. Ela se levanta e usa seu feitiço supremo, Million Clover.
aniquilando todos os inimigos com uma explosão de fogo. À tarde, Honoka desperta na sala de Ayaka na escola, e ela diz que não foi brincadeira. Ela diz que explicará tudo outro dia, mas por enquanto, devem ir para casa. Então, eles voltam juntos, e Ayaka explica que ele deve saber que é seu dever protegê-lo, pois ele é seu mestre. Ele se pergunta o que isso significa, mas apenas caminha ao lado dela, e ficam em silêncio por um tempo. Dias depois, tudo parece bem e normal, mas ele começa a ganhar dinheiro, em vez de ser um personagem de fundo, ciúme e o ódio dos outros quando Ayaka decide sentar-se ao lado dele no ônibus para a escola. Depois, caminham juntos até a sala, e Honoka sente que será morto se continuar ao lado dela. Ele finge dor de estômago e foge, mas é pego pelos bullies simpáticos. Eles o agarram pelo colarinho, dizem para ele saber seu lugar e querem bater nele. Mas Ayaka chega e manda soltarem-no. Ela amarra a gravata dele e diz que queimará quem tentar machucá-lo. Mais tarde, no almoço, senta-se com Honoka e garotas do fã-clube. Ela o alimenta com as mãos e diz que foi ela quem fez. Honoka se sente feliz, mas mal recebido pelas outras 20 garotas. Ele acha que estraga a diversão. Levanta-se e diz que vai comer sozinho, antes de fugir. Ao ouvir isso, Ayaka fica furiosa e queima o almoço de todos enquanto olha para baixo. Honoka se sente triste por ter sido rude e caminha pelo pátio onde o prédio caiu sobre ele. Nota que tudo voltou ao normal e nada está danificado. Ele se vira e vê a garota com orelhas de gato ao lado. Ela diz que a queda foi uma ilusão e confirma que ele é. Ele está triste por ser fraco e diz que acreditará nela, mas precisa chamar uma ambulância. Ela se aproxima vestindo seu traje de bruxa e se apresenta como Tampopo das bruxas da torre. Diz que veio sequestrar o idiota dele e chama seus soldados. Ayaka chega e leva Honoka. Tampopo esperava por isso e ordena que seu exército de brinquedos os ataque. Desta vez, são mais do que alguns soldados de brinquedo normais e todos atacam com lanças e espadas. Após o confronto, Honoka no chão vê Ayaka com mais buracos do que pode contar. Ela pergunta se ele está bem e ele se pergunta como ela ainda vive. Ele fica triste por ser fraco e diz que acreditará nela, mas precisa chamar uma ambulância. Ayaka fala que, se ele quiser se redimir, tem que prometer não fugir no almoço de amanhã. Ele concorda e diz que está sangrando muito, mas ela responde que é feita de fogo e está tudo bem. Depois, ela pede para ele fechar os olhos e ficar parado. Usa sua magia e lança todos os soldados para longe. Ela transforma os soldados em cinzas e caminha até Tampopo, carregando Honoka nos braços como uma princesa. Ela diz que vai assar ele agora e lança um forte feitiço de fogo. Mas Tampopo chama soldados e escapa com a bunda em chamas. Então, diz a Honoka para abrir os olhos, e para sua surpresa, tudo está normal e limpo, sem danos. Com isso, os dois voltam para casa. Na manhã seguinte, 5 alunos novos chegam à escola e surpresa não é outro senão, mais do que Tampopo e suas colegas bruxas da torre. Dias se passam e Honoka insiste para Ayaka contar a verdade sobre a bruxaria e por que Tampopo e outras o perseguem. Uma manhã, ele decide insistir até ela falar, mas percebe que ela não pegou o mesmo ônibus. Ele desce na escola, troca de sapatos e vai à sala, onde encontra Ayaka se divertindo com os novos alunos. Em vez de se perguntar por que existe esse tipo de clube na escola, ele questiona a ela como ela foi parar lá e se ele foi para a aula. Ayaka responde que lançou um feitiço nele, fazendo com que subconscientemente ele caminhasse até ali em vez de ir para suas salas de aula, para que ela pudesse se encontrar com ele. Após isso, ela se vira para as Tide Girls e declara que isso é uma caça às bruxas, afirmando que decidiu se livrar delas, pois elas podem ser uma ameaça. Ele questiona se isso é uma ameaça para ele, se é verdade, observando-os lutar por suas vidas. Ele pede para tirar as mordaças de suas bocas para que falem, e Ayaka faz isso. Ela diz que queria eliminá-los antes, mas um escapou, então os usou como isca. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que estão mirando nele. E ela diz que não é surpresa que a senhorita. Ela está atrás do corpo dele e quer aquela coisa branca dentro. Ao ouvir isso, Honoka fica vermelho, se perguntando se entendeu certo. Mas Ayaka diz para não acreditar em tudo que os inimigos falam. Tampopo pergunta se devem estar tão calmos porque ainda não capturaram o último membro. Nesse momento, um líquido preto e viscoso começa a pingar do teto e logo envolve os dois. Do líquido viscoso, Mei emerge e liberta seus amigos.
Então, ela sequestra Honoka e atravessa o chão para a sala abaixo, deixando seus 4 amigos para enfrentar Ayaka. Mei comemora a fuga bem-sucedida com seu alvo, mas esquece que é apenas uma vilã secundária e mais cômica do que antagonista. Em seguida, Ayaka explode o chão e a encara. Com as 4 bruxas derrotadas, ela desce e caminha até Mai. Mas Mai avisa para parar ou o lobo morderá o pescoço de Honoka. Não sei por que todas visam o pescoço dele. Ayaka diz para não se preocupar, vai cozinhar a mulher em 1 segundo e continua andando. Mei se levanta com Honoka como refém e faz o lobo morder o pescoço dele para avisar a Ayaka. Em vez de ser avisada, Ayaka ateia fogo nela e a chuta para longe, permitindo que Honoka escape. Surpreendentemente, seu pescoço está intacto, e a mordida do lobo está no pescoço de Ayaka. Ao ver isso, Mei foge, e seus amigos também se retiram. No final da tarde, Honoka acorda na sala de aula de Ayaka e percebe que ela está usando um lenço no pescoço em pleno verão. Ela pede desculpas profundamente e deseja sinceramente que ele consiga ter uma vida normal. No entanto, se as coisas continuarem dessa forma, ele se tornará um alvo das bruxas. Para que ele possa levar uma vida normal, eles precisam derrotar quem está por trás de tudo isso, mas ela não tem ideia de quem seja. Ele pensa bastante sobre a situação e percebe que a razão de ela estar ferida é, na verdade, culpa dele. Ele pede que ela conte tudo e o torne aprendiz, pois não quer que ela lute sozinha. Enquanto isso, em uma loja de café e sobremesas, a diretora da escola e mãe de Ayaka, Kazane, encontra seu antigo rival e vilão Cronoar. Após 130 anos, Grimoire diz que descobriu que os alunos da Medusa brigaram com seu povo e que talvez ela queira se juntar à diversão. Naquele fim de semana, Honoka recebe uma ligação de Ayaka para encontrá-la na rua. Ele pensa que é um encontro, mas ela está apenas contando sobre as bruxas. Como ele perguntou, ela diz que irão à escola, mas antes passarão em uma loja de alimentos. No caminho, Ayaka fala sobre bruxas e explica que há 2 tipos: as bruxas da oficina e as bruxas da torre. As bruxas das oficinas protegem este mundo e criam oficinas onde as pessoas se reúnem e constroem cidades. Elas garantem que a magia não seja usada para o mal e abrem oficinas em vários setores, vivendo lá. Por isso são chamadas assim. Já as bruxas da torre são egoístas, não obedecem leis e usam magia para fins próprios, causando danos a outros. Ela diz então que, se ele caísse em suas mãos, o mundo acabaria e todos morreriam. Após isso, entram na loja de alimentos e descansam um pouco. Depois de pedir a comida, uma garçonete se aproxima delas e fala alto com Ayaka. Ayaka a encara com raiva, mas escuta tudo e percebe que Kronoi está na cidade e que mais bruxas da torre estão vindo para cá também. Honoka vê que a garota é a vice-presidente do conselho estudantil e também uma bruxa de oficina como Ayaka. Após Ayaka terminar sua bebida, elas vão a um shopping comprar roupas. Enquanto esperam, Honoka nota uma garota bonita ajudando uma criança perdida e se aproxima. A garota olha para ele, pega suas anotações e confirma que ele é o mesmo rapaz das fotos. Ela chuta a criança como um NPC e salta sobre Honoka com uma espada, revelando-se uma bruxa da torre. Seus amigos aparecem e atacam Ayaka. Ayaka os incendeia e salta para salvá-la. Princess Boy, uma das bruxas, usa o gun no jutsu estilo americano e atira nelas. Ayaka responde com a técnica da capa à prova de balas do Batman e desvia as balas. Após isso, ela se levanta e imita o ataque da pistola de fogo de Ace, limpando o chão com as bundas crocantes e queimadas deles. Com isso, ela se aproxima enquanto carrega seu filho princesa nos braços, permitindo que escapem como o Agente Seven. Depois de concluir seus assuntos no shopping center, eles continuam caminhando para a escola. Honoka pede desculpas por tê-la envolvido em tantos problemas. Ele pergunta se não seria melhor simplesmente prendê-lo ou trancá-lo, mas ela diz para ele não se preocupar, e que ela o protegerá sempre. Depois, diz para se dedicar às lições, pois ser aprendiz não será fácil. Honoka fica feliz e quer ser mais forte. Chegam à escola e Ayaka revela que é uma das oficinas, levando-o ao escritório da diretora para conhecer sua mãe, Kazane. Kazane repreende Ayaka por quebrar coisas no shopping e diz que de que serve uma bruxa de oficina que destrói propriedade dos outros? Então, diz a Honoka que é tradição na oficina que as bruxas apresentem seus aprendizes ao mestre no primeiro dia. Por isso, ela pediu que o trouxesse. No dia seguinte, Ayaka leva Honoka para treinar e, no caminho, são emboscados por Tampopo e sua equipe Rocket. Kana questiona se é sensato atacá-la, já que é quase invencível. E Tampopo afirma que usarão a formação de fluxo rápido, que basicamente significa atacar. Ela sempre está com Oga Buga, sem cérebro.
Ayaka diz a Honoka para observar e manda os idiotas voarem, como Pokémon. Honoka não aprendeu nada. Depois, voltam à escola e Honoka abre seu armário, inundado por ameaças de morte e mensagens de ódio. Até jogaram um boneco de voodoo morto dele. Ayaka comenta que deve ser obra dos simulacros e que ele não precisa se preocupar, pois não o prejudicarão mais. Mesmo assim, ele percebe os olhares de ódio ao seu redor, já que se senta ao lado dela, é ensinado por ela nos exames, faz dupla com ela nos esportes e até vai e volta da escola com a princesa admirada por todos. Depois da escola, Honoka se prepara para praticar magia, mas Ayaka volta com ele para a estação de ônibus e diz que o irmão de Honoka sabe que ele está exausto, então vão descansar hoje. Entram no ônibus para casa. No caminho, Ayaka vê um peixe mágico voador e olha o destino do ônibus. Ele muda para um beco sem saída. Ela se levanta, vira-se e vê Cronoar no banco de trás. O ônibus está vazio, até o motorista saiu, e funciona com a magia dela. Ela pede a Honoka que fique quieta e encara Cronoar, que se aproxima e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas Cronoar impede seu movimento com sua M-Magic Dictatorship. Em seguida, ela lança um poderoso feitiço, mas, como esperado, Ayaka não sofre um arranhão. Honoka não percebe o quanto Ayaka é poderosa, e decide de forma tola, ficar na frente dela como se estivesse protegendo-a. Cronoir observa e elogia seu traseiro tolo, dizendo que, não importa quantas vezes tentem matar Ayaka, ninguém conseguirá feri-la. Em seguida, ela avança e o apunhala no estômago. Honoka cai de joelhos e chora, mas ela diz para parar de fingir que dói e se levantar. Honoka se pergunta o que ela quer dizer, mas percebe que realmente não dói, e seu corpo está intacto. Naquele instante, Ayaka desaba no chão, e Honoka percebe que ela está sangrando exatamente no ponto onde ele foi esfaqueado. Cronoar então esclarece que isso é resultado de uma habilidade conhecida como transferência de dano. Essa habilidade permite que os ferimentos dele sejam transferidos para ela sempre que estão próximos um do outro. Cronoar explica ainda que Ayaka possui essa habilidade por ter um contrato com ele, o que lhe permite usar seu poder para se tornar uma bruxa invencível. Mas depois, ela deve protegê-lo do mal. Ela diz que, para salvá-la, ele precisa dar mais de seu poder usando o material branco dentro dele. E não é o que vocês estão pensando. Ela fala de um espírito dentro dele, como a raposa de 9 caudas em Naruto. Ela lhe dá um doce mágico, e diz para engoli-lo se quiser liberar seu poder verdadeiro. Então, ela tenta forçá-lo a engolir o doce. Mas Ayaka não permitirá que um chibi pervertido roube o primeiro beijo de seu pet. Ela lança chamas verdes e a derruba. Sim, tudo com o poder da Plot Armor. Depois, ela diz a Honoka que se transformará temporariamente e roubará um pouco da magia dele para ser a mamãe mais atraente da série. Com chamas verdes e poderes de dragão, ela domina Cronoar e atravessa sua barreira na garganta. Crin Noir a faz recuar, deixando-os no ponto de ônibus. Honoka acorda e vê que o ferimento de Ayaka está curado, mas ela não desperta. Ele a leva ao hospital, onde a enfermeira diz que ela está apenas cansada e acorda. Depois, em casa, ele encontra um doce embrulhado no bolso e percebe que é a vassoura mágica que Cronoar tentou lhe dar. Ele decide escondê-la de Ayaka e a guarda na gaveta para usar se precisar. Ele também pensa sobre o que Cronoar disse sobre Ayaka ter feito um contrato com ele, questionando se a conhecia antes da escola. No dia seguinte, Ayaka reserva o ginásio para treinar em Honoka. Ela lhe dá equipamento de classe de bruxa e começa a explicar suas características. Ela diz para ele tentar pular alto, e ele tenta. Surpreendentemente, ele se sente muito leve e consegue pular quase até o teto do ginásio. Depois, ela o pega no estilo princesa ao descer e pede para ele levantá-la do mesmo jeito. Honoka a pega e percebe que ela é muito leve, e ela explica que o desmame do manto deixa o corpo leve. Em seguida, ela estende a mão direita e gira o pulso, fazendo aparecer uma vassoura mágica. Mãos. Ela diz que as vassouras estão nas capas e podem ser convocadas com o gesto. Honoka tenta, mas só evoca decepção ao não conseguir a vassoura. O alarme de Ayaka toca, indicando que o tempo acabou. De repente, muitos alunos entram para treinar, e Honoka entra em pânico, dizendo que devem se esconder ou serão vistos com roupas de otaku. Mas para sua surpresa, o jovem se questiona se ele se tornou tão invisível a ponto de ninguém mais prestar atenção nele. Ayaka então explica que isso acontece por causa das roupas mágicas que eles estão usando, que têm o poder de evitar que as outras pessoas os notem. Depois dessa explicação, eles saem juntos, e Ayaka pergunta se ele tem medo de altura. Ela o segura com firmeza, e sem demora, monta na vassoura,
levando-o rapidamente para voar pelos céus. Ela menciona que eles vão praticar o voo dessa maneira, até que ele consiga manusear a vassoura com perfeição. Ela explica que os bruxos estão sempre patrulhando para assegurar que tudo esteja em ordem. Além disso, há 5 bruxas muito fortes na escola que sempre fazem patrulhas para garantir a segurança de todos. Depois de um tempo voando e descansando um pouco, Ayaka leva os dois de volta para a escola, mas no caminho, Honoka a impede, aponta e diz que uma criança estava sendo intimidada e roubada. Elas deveriam intervir. Ayaka diz que isso é trabalho da polícia e que, como bruxas, devem proteger a cidade das bruxas más, sem interferir nos assuntos dos normais, para que nunca descubram sua existência. Honoka não aceita essa desculpa, convoca sua vassoura e salta. Ele quase não consegue evitar que a temporada termine, mas por fim, não cai. Logo depois, ele colide com os valentões, que acabam caindo como se estivessem em um acidente. Eles se juntam com a intenção de espancá-lo, mas Ayaka chega a tempo e os queima com sua magia poderosa. Honoka então pergunta por que ela atacou, já que não deveriam atacar civis. E ela explica que, na verdade, eles são bruxos, e o notaram, mesmo com o manto que ele estava usando. A menina que foi levada é a irmãzinha de Hanuka, que também é amiga próxima de Kazui e estuda na mesma escola. Como ela não é bruxa, não conseguiu ver a magia acontecendo. Na cidade de Rothenburg, a Medusa está sob segurança extremamente rígida, mas mesmo assim consegue escapar. Sua primeira ação é visitar seus alunos mais queridos, aqueles que ela estima muito. Equipe Tampopo Rocket. Antes de ela contatá-los, vemos Tampopo e seus amigos em um restaurante, planejando capturar Honoka e derrotar Ayaka. É complicado, pois uma é quase invencível e a outra emite feromônios de Reese, mantendo-o como um animal de estimação. Durante a conversa, Rin sugere parar de atacar Ayaka e esperar até que Honoka esteja sozinho para capturá-lo. Eles decidem seguir o plano, mas antes de saírem, Konamura chega e diz que quer participar. Na manhã seguinte, Honoka acorda e se arruma para a escola. Sua irmã Kasumi o cumprimenta e ajuda a arrumar o cabelo com pente e secador. Enquanto isso, pergunta sobre a ligação de uma garota no último fim de semana. Ele não quer contar que a garota mais atraente da escola o chama de mestre, então mente dizendo que era só um sistema de chamadas na classe, e que o número dela era antes do dele, e ela o chamou para dizer que teriam um dia divertido na segunda-feira. Kazumi pergunta se é verdade e por que ele saiu correndo após a ligação, e ele começa a suar. Ele inventa outra desculpa, mas ela o alcança e ameaça queimar seu cabelo com o secador na potência máxima. Ela diz que sabe que ele saiu com Ayaka e ouve rumores, pois estudam na mesma escola. Ela sofre bullying porque o irmão monopoliza a princesa. Ela pergunta que tipo de relação eles tinham. Ele se pergunta o que dizer, mas então a mãe, Komachi, avisa que o café está pronto, e Kasumi o libera, dizendo que falará com ele à noite. Enquanto isso, Ayaka espera Honoka no ponto de ônibus e é emboscada por 3 bruxas da gangue de Tampopo. Após o café, Honoka lembra que devia encontrar Ayaka cedo e corre para o ponto de ônibus. Correndo, ele tropeça em uma armadilha de Tampopo e seus coelhos soldados de brinquedo. Eles o capturam e o colocam no chão. Ela diz que seus amigos estariam espancando Ayaka, conhecendo sua fraqueza. Kramora revelou o segredo da invencibilidade de Ayaka, e separá-la de Honoka a enfraquece. Nesse momento, 2 soldados são lançados ao espaço por uma grande perna. Tampopo se pergunta onde eles foram, mas olha para cima e vê um enorme urso de brinquedo brincando com os soldados. Tudo isso é obra de Kasumi, que também é uma bruxa de oficina. Tampopo fica furioso por ela arruinar o plano que estava dando certo e derruba seu soldado gigante. Isso se torna uma luta entre titãs. Bunny e Bear lutam, mas o Bear Titan derruba o Carrot Eater. Quando o urso parece vencer, a coelhinha contra-ataca com olhos de coelhinho e surpreende com um ataque nos olhos. Eles lutam com golpes de luta livre. O urso tenta derrubar o coelho e o joga nos fios, girando-o. O coelho cai, mas o urso o lança no chão. O coelho se recupera mais forte, com luvas pontiagudas e gás venenoso. No final, ambos acertam um gancho de esquerda, mas o urso acerta primeiro e derruba o coelho. Então, um T-Rex esquelético aparece e usa um tackle. Kazumi olha para ver que Pokémon é e percebe que é Rin com seu animal morto. Tampopo e Rin a cercam para um duelo de 2 contra 1, mas Kasumi usa sua técnica secreta, Surprise Mother Flipper, transformando seu urso em um titã colossal. Depois, ela esmaga o coelho e o esqueleto sob seus pés, destruindo mais prédios que os terroristas do 11 de setembro. Então, desce do urso e vai até Honoka, que assistia ao show sentado, desejando pipoca.
Honoka pergunta do que se trata, e ela pergunta o que ele acha. Quem o protegeu todos esses anos sem a princesa? Ao ouvir sobre a princesa, Honoka segura suas mãos e diz que precisam salvar Ayaka. Mas Kasumi diz que aquela vaca monstro OP não precisa ser salva, só salva, apontando para ela sentada na pata do urso, curtindo seu livro. Ayaka desce, e Honoka corre até ela, agradecendo por estar a salvo e lutar contra as bruxas por ele. Vendo isso, Kasumi fica furiosa e pergunta se não deveria agradecer a ela. Depois, ela fala com Ayaka e diz que combinaram que ela o protegeria em casa nos feriados e fins de semana, enquanto ela cuidaria do ônibus e da escola. Mas ela o levou para fora na semana passada. Enquanto discutem a custódia, ele percebe que Kasumi mentiu sobre bullying e não conhecer Ayaka Yene. Ela diz que só estava provocando, como irmã mais nova. Depois, ela conta a Ayaka que a diretora mencionou que há mais de 30 bruxas da torre na cidade agora, mas ainda não agiram, indicando que algo grande pode acontecer. Então, atenção. Enquanto isso, Kazane liga à TV e vê metade da cidade destruída pela briga de Kasumi e Tampopo. Pensando em quanto mais terá que se endividar para cobrir os danos. De volta à cidade, Ayaka sugere que talvez queira proteger Hanonoka 247, e que deveriam viver juntas, a partir de agora. Enquanto isso, Cronoar prepara algo e manda seu Crocoboy capturar todas as bruxas da torre da cidade e levá-las à sua base. Simultaneamente, Kazane recebe uma ligação de Rothenberg sobre a fuga da Medusa. No dia seguinte, Ayaka visita a mãe de Honoka e Kazumi para pedir permissão para ficar com Honoka. Para sua surpresa, a mãe delas, Komachi, concorda de imediato e começa a contar uma história de sua infância. Ela diz que no ensino médio ficou amiga de uma garota forte, Dragon Tooth. Essa garota era a mãe de Ayaka, Kazane. Elas se tornaram tão próximas que decidiram se casar. Mas, como não era 2023, casaram com homens e prometeram que seus filhos se casariam. Assim, Ayaka e Honoka já estavam noivas antes de nascer. Ao ouvir, Kazumi se recusa a deixar passar e diz que não deixará seu Oni-chan ir. Komachi diz que ela precisa crescer e insiste em ficar com ele, obrigando-o a servi-la o dia todo. Ela afirma ser seu direito como irmã mais nova. Quando tudo falha, Komachi a empurra, segura no chão e diz a Honoka para arrumar suas coisas e fugir. Depois, os dois saem, e Ayaka pergunta se ele se importaria em morar sozinho com ela. Ele responde que nenhum homem recusaria tal convite. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Ele menciona sentir uma nostalgia que não consegue explicar. Ayaka tenta completar a frase, dizendo que parece que nos conhecemos há muito tempo, mas não conseguimos lembrar exatamente quando nos conhecemos. Ela diz que suas memórias também estão confusas, mas a diferença é que se lembra da missão: protegê-lo com sua vida. Diz que acha que alguém com poderes semelhantes os deixou assim, parece planejado. O carro dela chega, e o motorista abre a porta para eles. Honoka percebe que ser filha da diretora significa que ela deve ser rica. Logo chegam à casa dela, ou melhor, a um imenso prédio. Elas entram e são recebidas por muitas empregadas. Ayaka diz que seu quarto está em um dos andares superiores, então pegam o elevador. Enquanto sobem, Honoka se pergunta quem mora em uma casa de 41 andares. Ao chegar ao quarto de Ayaka, abrem a porta e entram. Só para encontrar as 3 empregadas transformadas em pedra, com a Medusa atrás delas dizendo que se cansou de esperar. Ayaka entra e diz a Honoka para ficar no 12º andar, fechando a porta do elevador. Ayaka se transforma em sua forma de mago do fogo e luta com força total contra a Senhora Cobra. Enquanto isso, do outro lado, Honoka se pergunta por que Ayaka mandou ele ir, já que antes ela sempre pedia para ele ficar perto. Ele acha que é porque o inimigo é forte, e pensa que, se ele se afastar, Ayaka perderá sua invencibilidade. Então, em vez de seguir as ordens dela, ele fará o que sabe melhor: não obedecer. A porta do elevador derrete e Ayaka cai. Ela diz a Honoka para pegar a vassoura e fugir, pois nas lutas, ele é apenas bucha de canhão, e morre como dano colateral. Mas Medusa tem outros planos e transforma Ayaka em pedra com sua maldição. Honoka diz que fará o que ela quiser se soltar Ayaka, mas ela responde que não é tola como ele. Honoka lembra que ainda tem aquele doce no bolso, que trouxe quando decidiram morar juntos. Ele o retira e engole inteiro, liberando o selo e o material branco dentro dele. De repente, uma vampira de cabelos brancos aparece na sala e se apresenta como a princesa branca Evermillion. A Medusa avança em direção a ela, mas Evermillion a lança para fora do prédio junto com o próprio edifício, mostrando apenas uma fração de sua força nesse ataque impressionante. Enquanto isso,
Kazane olha pela janela para relaxar após um dia exaustivo de trabalho, e chega bem a tempo de ver seu império multimilionário explodir em pedacinhos. Ela acredita que isso deve ser obra da Medusa, e imediatamente chama sua assistente para reunir todas as bruxas da cidade, com o objetivo de caçar a serpente. Por outro lado, é Vermilion. Honoka diz que Ayaka virou pedra porque ele não confiava na força dela. Para quebrar a maldição, ele deve reacender sua confiança e sentimentos por ela. Simplificando, precisa beijá-la como a Branca de Neve para acordá-la. Depois, ela some e diz para ele se cuidar para não chamá-la tanto. Então, a Medusa voa de volta com seus alunos. A equipe tampou por Rocket. Honoka, em um momento decisivo, beija Ayaka, desfazendo o selo e permanecendo ao lado dela. Durante a intensa batalha, Ayaka consegue destruir a equipe Rocket com um poderoso ataque e enfrenta Medusa corajosamente. As duas lutam de igual para igual, e Medusa tenta petrificá-la, mas Ayaka triunfa usando fogo, amor e a armadura do enredo. Ao longo da luta, Honoka se cansa bastante e acaba adormecendo enquanto abraça Ayaka. Mid. Isso é ser um fardo, não é? Mais tarde, ele acorda na enfermaria e vê Ayaka ao seu lado. Ele pergunta se está tudo bem e se foi um pesadelo. Ela diz que foi verdade e abre as cortinas, revelando a Medusa e seus alunos na cama ao lado. Honoka começa a se assustar, mas Ayaka diz que explicará depois e que eles não atacarão mais. Depois, ela coloca as cortinas, beija Honoka e diz que está retribuindo o favor. Mais tarde, decidem ir para a casa dele, já que a dela foi destruída. Kazumi sai à noite para atender Kazane, enquanto Ayaka e Honoka encontram a mãe dele. Na manhã seguinte, Kazumi volta após procurar Medusa a noite toda e falhar na missão. Ela decide visitar Honoka no quarto e encontra Ayaka sentada nele, verificando o selo. Fica furiosa ao saber que sua mãe deixou Ayaka ficar e começa a ser rude no café da manhã. Komate não aguenta e se deprime. Honoka a repreende por ser má filha e a faz pedir desculpas, mas é tarde demais. E Komate se enrola na cama sem falar com ninguém. Honoka liga para o trabalho, diz que está doente e vai para a escola antes de todos. Na escola, o conselho estudantil e o clube de Ayaka se reúnem. A presidente está furiosa porque já faz 2 semanas que Honoka está próxima da princesa e ninguém faz nada. Ela pede à vice-presidente, que se recusa a agir, e pede calma, pois Ayaka mesma disse que ela não vai permitir que ninguém machuque Honoka. Ao ouvir isso, a presidente olha para o conselheiro e professor de ciências, Kyoichiro Sensei, e diz que ele é o conselheiro só porque teve medo de recusar, e que está cansada de sua inutilidade. Se ele não agir sobre Honoka, ela e o conselho estudantil vão expulsá-lo. Mais tarde, Kyushiro se aproxima de Ayaka e seu animal de estimação para discutir algo com eles. O professor os leva ao laboratório de ciências. Ele os confronta sobre o assunto e diz que é o conselheiro do conselho estudantil. Honoka está causando problemas e comenta que, como foi transferido no 2º ano do ensino médio, talvez não saiba como Ayaka era no 1º ano. Ele explica que, em cada festival cultural de outono, todos votam para escolher o aluno mais notável como modelo e o rosto da escola Taketsu. Os candidatos são escolhidos pela aparência, notas, atletismo, carisma, dome, fator mami e outros critérios, e o vencedor é chamado de príncipe ou princesa. Ele diz que o problema surge quando rumores estranhos sobre essa aluna começam a se espalhar, complicando as coisas, especialmente com um garoto envolvido. Honoka tenta defender sua reputação, mas Kyuturobi diz que não importa o relacionamento real deles, pois ela não sabe o que está acontecendo. Honokushiro diz que ela pertence a ele e à escola, então ele pede que fique longe dela. Honoka pensa tristemente sobre isso, e Ayaka diz para não parecer tão triste. Ela explica que a tradição vem de uma lenda. Um anjo desceu e teve aulas com humanos. Isso coloca a princesa em posição elevada. Kidoichiro confirma. A hierarquia é diretora, princesa, aluno. O conselho, professores e alunos regulares, sendo a filha da diretora. Ayaka já tem 2 funções de autoridade, e ninguém pode ditar o que ela faz. Mas o problema é que ele será demitido pelo conselho estudantil, e Ayaka diz que tem um plano, e precisam acelerá-lo. Kyokushiro diz que está aliviado por ela ter algo em mente, e agora passarão para o problema real que ele mencionou. Para isso, ele usa uma ferramenta mágica e teletransporta Honoka e a si mesmo para outra dimensão. Diz para não se preocupar e tira uma esfera pequena, semelhante ao doce mágico que Cronoar deu. Ele explica que é uma cópia menor, e que a verdadeira deve ter se sentido mal ao ser engolida. Honoka se pergunta como ele sabe sobre o doce, já que só contou a Ayaka.
Kyoichiro explica que estão aqui porque Honoka usou um doce para invocar a princesa branca, selada dentro dele. Há 5 selos no total, e um já foi quebrado, por isso suspeita que a diretora será inimiga. A sede da oficina confiou a ela, porque é uma bruxa muito forte. Graças a ela, ele conseguiu viver em liberdade, mas com a condição de que os 5 selos permanecessem intactos. Agora, um selo já caiu, e em breve os outros também irão desmoronar. E ninguém pode impedir essa situação. A única solução seria selar Honoka com a poderosa magia da diretora. Felizmente, ela está ocupada lidando com a Medusa, e ainda não sabe sobre os selos, mas não demorará muito para que ela descubra. Ele diz que também estão escondendo a Medusa. Diz que só quer ajudar, e que não fosse pela princesa, teria sido seu guardião, oferecendo para abandonar a vadia e ir com ele. Honoka nem pensa nisso. Ayaka rompe a barreira dimensional, apunhala Kyoichiro no chão e tira Honoka dali. Kyojiro, porém, sobrevive usando o jutsu de substituição e foge. Após isso, Ayaka leva Honoka à sala de som e faz ele anunciar que todos os alunos devem ir ao ginásio. Quando todos chegam, ela sobe ao palco e, pela primeira vez na história do Dota, demonstra interesse na política escolar. Ela faz um discurso brilhante sobre sua preocupação com o futuro da escola e declara que está removendo o presidente do conselho estudantil e nomeando Honoka como sua candidata escolhida para ser a nova presidente. Então, ela se torna vice-presidente e transforma o vice-presidente e o ex-vice em vice-presidentes. Mais tarde, Honoka faz um discurso para o comitê do conselho estudantil, dizendo que entende que ninguém gosta dele agora, mas que levará tempo para provar seu valor e conquistar todos. Enquanto isso, Kazumi desaprova o controle de Ayaka sobre o complexo do irmão e decide recuperá-lo à força. Ela arma uma cilada e o segue após a escola. Quando entram na loja de brinquedos, Honoka sai para respirar. Ela o sequestra com seu urso, joga um carro em Ayaka e a adormece com injeções. Depois, equipa o avião que fez desmontando metade da casa e diz que viverão felizes na floresta, só os dois. Ela afirma ter escutado tudo o que o professor lhe disse e que, em breve, a diretora será sua inimiga, assim como a filha dela. Nesse instante, eles notam uma enorme sombra se formando sobre eles e olham para cima, avistando um dragão voando, montado pela própria princesa das chamas. Ayaka decide mostrar quem realmente é o protagonista deste anime, e começa a lançar feitiços de fogo de cima. Kazumi tenta desviar dos ataques, destruindo metade da cidade, até bater em um prédio e todos caírem. Ayaka salta, salva todos, interrompendo a queda, e os leva para casa para dormir. Mais tarde, Honoka acorda e pede desculpas pela ação da irmã, mas ela diz que não se importa, pois apenas jogou um carro nela e a fez dormir com alguns comentários. Ela admira a irmã por ser tão protetora e pergunta se deveria agir como sua irmãzinha. Honoka diz que, no mínimo, ela seria sua irmã mais velha, e as duas brincam a noite toda. Ayaka fica entediada e dorme, e Honoka a deixa descansar em sua cama. Ele olha as malas e percebe que os brinquedos para ela e Kazumi foram rasgados na briga de ontem, e fica triste. Enquanto isso, Komachi recebe uma ligação de Kazane dizendo que vai conversar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kazane chega e sai com Komachi e Kasumi para compras. Ayaka acorda cedo, prepara o café da manhã para Honoka e para si, e Honoka a vê na cozinha. Ele acha que ela está linda, senta-se e toma café com ela. Ao fundo, vemos Tampopo e sua gangue hospedados com a Medusa, tentando capturar Honoka. Eles falam com a Medusa sobre por que obedecem à princesa, e ela diz que perderam a batalha de forma justa, e pelas regras, devem obedecer ao vencedor. Além disso, se os objetivos estiverem alinhados, ela não precisa agir antes da hora certa. Se ainda quiserem tentar, podem capturar Honoka quando Ayaka não estiver. Ao ouvir isso, sobem as escadas do quarto de Honoka e esperam que Ayaka se afaste para sequestrá-lo. Para surpresa deles, a princesa não dorme e fica ao lado dele a noite toda, saindo só para preparar o café da manhã. Parece que ela não precisa dormir tanto quanto um humano normal, o que é interessante sobre ela. Na sala de estar, Honoka e Ayaka falam sobre Kazane e sua mãe. Depois saem para lavar roupa, pois começa a chover. Kazane e os outros retornam, e Ayaka vai cumprimentá-los. Honoka vai ao banheiro se secar, mas encontra Mei e as outras garotas, que o chamam de pervertido. Eles entram no salão principal, e todos olham para eles. Kazane coloca Komachi e Kazumi para dormir e diz a Ayaka que vão capturá-las para revelar onde está a Medusa. Elas invocam suas vassouras,
mas Ayaka se vira e enfrenta a mãe, dizendo que não pode deixá-la capturá-las. Kazane pede a Honoka que diga a ela para parar de agir egoisticamente e que não pode mais deixá-la agir assim. Honoka lembra as palavras de Kyoichiro e percebe que estava escondendo Medusa e os outros de sua mãe. Decide acreditar nela, dizendo que não podem ser capturados. Ayaka esquece isso, chama Medusa e diz que cumprirão o acordo agora. Medusa aceita, sai ao campo aberto e a morde, fundindo-se. Honoka desmaia por um tempo e tem uma visão que revela o que ocorreu entre elas quando a Medusa atacou na casa de Ayaka. Elas fizeram um pacto para que Ayaka obtivesse poder para enfrentar sua mãe, enquanto a Medusa teria uma nova sucessora para transferir seus poderes na forma da princesa. Com esse pacto, Ayaka prometeu proteger Medusa e seus alunos da mãe até o momento oportuno. Kazane não entende por que Medusa decidiu se unir a Ayaka, então começa a falar bobagens. Medusa apenas ri, e as duas se preparam para enfrentar Kazane. Ayaka usa a vassoura para bloquear e tenta petrificá-la com seu olhar. Kazane consegue segurá-la e empurrá-la, mas Ayaka rapidamente a transforma em uma estátua. Em seguida, Ayaka se afasta devagar, pedindo desculpas pelo ocorrido. Mas então, ela leva um chute por trás quando Kazumi rompe o selo de pedra pela força de vontade e a agarra pelo colarinho de novo. Ela pergunta se ele acha que isso basta para derrubá-la, e se não é estranho, ela estar sem fôlego após um golpe nas costas. Ela explica que sua invencibilidade com Evermillion foi desfeita, pois odeia impurezas. E ao se unir a Medusa, ficou mais fraca. Ela então avisa para se preparar para uma surra, mas Honoka usa seu poder para trocar de lugar com ela, e acaba errando o soco. Algum tempo depois, ele desperta amarrado em uma cela ao lado de Ayaka. Ela tenta queimar as barras de metal, mas não adianta. Ela explica que estão em uma das câmaras de punição da mãe dela, e que a fusão com a Medusa já foi desfeita. Esse é o pior cenário, pois a Medusa estaria sendo interrogada agora, e seu segredo seria revelado. A pergunta é aberta. Ela revela que sua mãe disse que não importa o que aconteça, mesmo que morra, não deve deixar os selos de Honoka serem quebrados, pois garantiriam sua proteção na escola. Agora, sem os selos, perderam a proteção, e Honoka é uma ameaça. A única solução é derrotar sua mãe. Ela explica que é bastante esportiva e que se elas a vencessem, ela com certeza se juntaria a elas. Honoka se lembra de como foram derrotadas por ela, e se pergunta como farão isso, mas Ayaka diz que há uma solução, e que envolve o poder da Homonoka. Enquanto isso, na escola, Kazane joga shogi com Chronoar e pergunta sobre a Medusa. Kazane estava animada para torturar a mulher cobra, mas algumas bruxas de Rothenburg chegaram com ordens da sede e pediram a custódia, então ela teve que entregá-la. Enquanto toma chá, irritada, pensando na diversão que teria com a Medusa, o prédio da escola explode, e ela vê Ayaka e Honoka sobre os escombros fora da prisão. Ela voa, e diz a Ayaka quantas vezes mandou parar de destruir prédios. Ayaka aponta a espada, e diz que irá derrotá-la. Kazane pergunta por que lutar, e manda vestir o uniforme e descer dali. Repreende as duas por fugirem da prisão, e manda irem para casa hoje, dizendo que terão que ajudá-la a limpar a bagunça. No dia seguinte, Ayaka e Honoka voltam para casa, e percebem que Kazane não descobriu sobre os selos, então acham que tudo está bem se terminar bem. Naquela noite, Honoka e Ayaka dormem juntas, e não se preocupe, nada acontece entre elas. Honoka tem um sonho estranho que revela lembranças do passado de Ayaka. Quando Kazane contratou as filhas de duas bruxas para serem amigas de sua filha, e cuidarem dela. Mais tarde, essas duas alunas se tornaram membros da equipe de simulação de Ayaka, e ocuparam o terceiro lugar e a vice-presidência do conselho estudantil. Kanae e Toko logo fazem amizade com Ayaka, e percebem que ela não sabe interagir normalmente com as pessoas, mas é uma aluna excepcional em charme, estudos e esportes. Quem a ensina durante o ano passa a admirar e se apaixona por sua personalidade, formando um grupo de chips, e isso a levaria a ser nomeada princesa. Um dia, Ayako viu Honoka com sua irmã, e isso despertou algo profundo nela. Ela disse à mãe que encontrou quem protegeria com sua vida. Assim, Ayaka começou sua jornada como protetora de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi acorda, vai à cozinha e pensa no que aconteceu no dia anterior. Enquanto abre a porta, a mesa de jantar está cheia da equipe Tampopo. A Rocket Kazane os liberou porque só queria a Medusa, e sem ter para onde ir, decidiram ficar na casa deles. Pois é, Kazumi não gosta disso. Após se arrumar, ela vai ao quarto de Honoka para acordá-lo,
e encontra Ayaka em cima dele, agora vestida de enfermeira, dizendo que está verificando seus selos. Assim, todos vão para a escola após o café da manhã, e tudo parece normal, com o armário de Honoka cheio de cartas de ódio e pedidos para sair do conselho estudantil. E seu dia normal, sendo um idiota na classe, errando respostas mesmo tentando. No almoço, Honoka e Ayaka vão ao refeitório, mas ouvem vidros quebrando e correm para ver alunos destruindo tudo e bagunçando a escola. Logo, a escola vira uma zona sem lei, com crianças de moto, vendendo cigarros e mais. Honoka pergunta o que ocorre, Ayaka diz que parece uma rebelião. Tampopo diz que Honoka, como presidente do conselho estudantil, é o culpado. De repente, vê Toko no chão, empurrada por Raymond. Ela entrega uma carta a Honoka, dizendo que ele deve ir sozinho ao ginásio às 2h30. Toca conta que a diretora está fora da cidade para negócios, e a deixou no comando por um dia. Ela revela que, à noite, viu a ex-presidente do conselho estudantil entrar no bar com Rinon, e disse que Honoka tomou seu cargo à força, governando como tirana. Ayaka pede a Toko que a encontre após a escola, e mais tarde na aula de ginástica, revela que Rinon é uma das 5 bruxas que protegem e patrulham a escola. Chamavam-na de assassina de ursos, porque um tigre, Lucky Bear, fugiu do zoológico e ela o estrangulou com as mãos. 2 meses atrás, foi suspensa da escola por problemas no almoço. Honoka achava que a diretora ficaria furiosa com os danos, mas Tampopo diz que encontrou Cronoar no corredor, e parece que a diretora está fora da cidade a negócios, deixando-a no comando. E todos nós sabemos que ela não se importa com o que acontece na escola. Às 2h30, Honoka decide ir sozinho até o ginásio, com alguns conselhos de Ayaka sobre como Rinon luta. Ao entrar no prédio, ele percebe que a quadra foi transformada em uma espécie de ringue. Uma enorme multidão de alunos está reunida ao redor, torcendo por eles. Honoka tenta se esquivar, mas Rinon afirma que ele já havia feito o que queria com sua melhor amiga, e até tentou desonrá-la socialmente. Depois, ela acerta um soco no rosto dele, jogando-o no chão. Honoka se levanta, mas Rinon diz que o punirá na frente de todos e o transforma em saco de pancadas, com golpes de esquerda e direita, derrubando-o novamente. Então, ela o segura pela gravata e decide finalizar com seu soco característico. Mas Honoka esperava por isso, já que Ayaka contou antes. Ele entra e segue o conselho dela, usando seu poder para ganhar estatísticas, empurrando-a ao chão e ficando sobre ela. Então, ele pensa em bater nela para acabar com a loucura, mas decide não fazê-lo, pois em 2014, o cavalheirismo ainda é válido. Nesse momento, as luzes se apagam e Ayaka desce ao lado de Tampopo e sua gangue. Hanon ataca as 3 bruxas com socos, mas Ayaka a derrota com um único golpe no rosto. Depois, ela leva as meninas e faz com que segurem Honoka em pose de vitória, com trajes de disfarce, antes de acender as luzes e parecer que ele derrotou Hana. Após isso, revela-se que Ayaka planejou tudo uma semana antes com a ex-presidente para deixá-la voltar ao conselho estudantil, se ajudasse a tornar Honoka popular. Elas tinham um plano, mas ela exagerou ao deixar Rinon com raiva de Honoka. Mas apesar de tudo, os resultados foram ótimos. Ele agora é o herói que venceu o Bear Killer. Sua tendência de pesquisa no Google está em alta, e youtubers reagem à sua vitória por toda parte. Ele até recebeu aprovação de streamers como Asmongold, Giguk e o Anime Man, e parece que será o presidente do conselho estudantil. Dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um prédio alto e diz que finalmente vai treiná-lo para lutar, com sua magia. Honoka pergunta por que a mudança de atitude, já que antes ela se recusava a ensiná-lo por ser perigoso. Ayaka diz que sabe que ele treina em segredo e esconde segredos dela, o que não gosta. Depois, ela invoca um Fire Familiar e manda ele usar magia para lutar. O familiar lança fogo e faz Honoka cair de bunda. Ayaka diz para ele usar magia e invocar seu familiar. Ele olha confuso e pergunta como. O familiar o ataca, machuca o cotovelo e Ayaka para tudo. Corre até ele e pergunta se está bem. Honoka se levanta, empurra-a e diz que precisa que ela seja uma professora durona para aprender direito. Ayaka olha para o idiota dele por um momento e depois o pega antes de jogá-lo do prédio. Ela diz para invocar um familiar que voe ou descansar em paz, e Honoka percebe que cavou sua própria cova. No caminho, ele é atacado pelo familiar do fogo, e Ayaka segue sua vassoura. Hanka pensa no que é mais importante para ele invocar, e antes de cair, lembra do sonho com Ayaka de traje de banho e enfermeira. Rinon invoca um avatar gigante na forma de Ayaka em traje de enfermeira, mostrando seu status como um verdadeiro homem de cultura.
o Avatar soca o prédio à frente, revelando Kyoichiro-sensei tomando chá com Cronoar. Ela comenta que era uma magia poderosa, que ele não poderia usar sem quebrar o segundo selo, e pergunta onde Kazane estava, já que ela saiu, deixando-a no comando. E é tão chato sem ela. Enquanto isso, Honoka adormece após usar muita magia, e Ayaka o leva para casa. Kazane investiga uma runa explosiva e um túnel subterrâneo, quando Rinon a aborda, dizendo que Toko contou sua localização. Ela pergunta o que fazia lá, e Rinon diz que uma bruxa, mensageira da torre, pediu para entregar uma mensagem. Ela tomou todos na cidade como reféns. Uma semana depois, Ayaka e Honoka vão à escola para o exame, enquanto Kazane está fora e encontram o mensageiro da torre. Ela é uma bruxa chamada Weekend. Kazane afirma saber sobre a bomba e quer negociar a custódia de Honoka. Weekend responde que, apesar de querer Honoka e seus poderes, não está lá para negociar. Ela então começa a explicar que normalmente, se uma bruxa atacasse outra bruxa, seria uma batalha direta. No entanto, se ela tentasse atacar um civil normal, não conseguiria matá-lo. Isso ocorre devido à barreira protetora em grande escala que Kazane lançou sobre todos na cidade. Cada vez que alguém é ferido, uma parte da magia de Kazane é utilizada, e a pessoa fica protegida contra danos. Para um humano, isso seria impossível de realizar. No entanto, com sua vasta quantidade de mana e a rápida capacidade de reposição, ela consegue manter a barreira ao redor da cidade por tempo indeterminado. Ela menciona que, se todos os inimigos explodissem simultaneamente, proteger a todos consumiria toda a sua mana. Além disso, fora do jogo, ela terá a oportunidade de concentrar seus esforços em capturar Honoka. Então, ela ativa as bombas de runas antigas espalhadas pela cidade, transformando tudo em ruínas e caos. Felizmente, ninguém se machuca gravemente, exceto Kazane, que fica sem mana. Ela confessa que seduziu tanto a Medusa quanto o Cronoar, com o plano de afastar Kazane de seus objetivos. Logo depois, seus aliados conseguem prendê-la, explicando que, se ela quisesse escapar sozinha, levaria pelo menos uma semana para conseguir. A Ayaka está recuperando sua mana, dando-lhe tempo para brincar com seus alunos. Enquanto isso, na escola, ela nota explosões e corre com Honoka para a oficina subterrânea das bruxas. Eles veem Kazumi, que abraça o irmão, e são recebidos por Rina e outras bruxas que protegem a escola, incluindo a líder Natsumi e a apanhadora Atori. Honoka pergunta o que está acontecendo, e eles prometem informar. Mas Natsumei saca uma arma e usa balas soníferas, no estilo americano, colocando Ayaka para dormir e atirando em Honoka. Kazumi tenta defendê-las, mas Reina a nocauteia com um só golpe e diz a Honoka que devem selá-lo até descobrirem onde Kazane está e o que o inimigo quer. Ele decide entender a situação e o segue até uma cela subterrânea ao lado de Ayaka. Enquanto está lá, ele nota que o teto é alto e aberto para o ar fresco. Ele tenta voar com sua vassoura, mas não consegue usar magia. Ayaka acorda e diz que foi descuidada e que sua mãe deve ter sido derrotada. Um brinquedo de UH sobe ao teto e cai do telhado aberto, projetando um holograma de Weekend, que diz que finalmente o encontrou e que buscará seu novo animal de estimação, Honoka. Ao olhar para o rosto dela, Ayaka destrói o brinquedo, causando uma explosão que quebra a parede. Ela diz que escaparão e a derrotarão, mas não podem usar magia porque a cidade está em ruínas. Então, saem por uma escada de 2 horas até uma montanha fora da cidade. Ao sair do túnel, veem a cidade destruída e em chamas. Ao ver isso, ele entra em pânico, culpando-se pela destruição. Diz que sua mãe e todos estavam em casa e agora estão mortos porque o inimigo queria capturá-lo. Enquanto isso, Ayaka permanece calma e diz que não se preocupe, ninguém está morto. Ela explica que é um costume antigo. Quando uma oficina é criada, o chefe faz um contrato com o coração da cidade. Ao fazer isso, uma barreira forte protege todos os não-bruxos. Quando pessoas normais poderiam se machucar, a cidade usa a magia do contratante para protegê-las. A cidade utiliza a magia das bruxas da oficina para se reparar de danos mágicos. Como a cidade está em ruínas e o contratante sumiu, nenhuma bruxa pode usar magia até um novo contrato ser feito. Por isso, no primeiro objetivo, eles vão ao centro e fazem dele o novo contratante para que as Workshop Witches revidem. Natsumi e os outros avaliam a situação e reúnem informações. Todos os civis foram evacuados e estão dormindo em segurança. Enquanto a diretora estiver com o inimigo, nenhuma bruxa do workshop pode usar magia, pois a cidade está destruída e levará dias até que chegue ajuda. Chega da sede. Além disso, muitas Workshop Witches sumiram após as explosões.
Nesse momento, uma das desaparecidas entra correndo, armada com bombas relógio. Ela diz que o fim de semana capturou várias delas para negociar a entrega de Honoka, e que tem meia hora para atender às exigências, ou todas explodirão. Enquanto isso, Kazumi se junta a Tampopo e sua gangue para vigiar Weekend, que está no terreno da escola com um grupo de Workshop Witches, amarradas a bombas relógio. Tampopo pergunta a Kazumi o que fazer, e ela afirma que, por enquanto, são as únicas bruxas que podem usar magia, e garantirá que ganhem seu sustento ficando em sua casa. De volta ao túnel que leva ao centro da cidade, Ayaka e Honoka continuam caminhando, e são abordadas por um dos... As parceiras de Weekend são chamadas de Gibraltar. Ela usa magia para criar um golem de pedra, e depois bate os dois no chão com seus braços enormes. Ela agarra Ayaka para o golpe final, mas Ayaka se levanta e dá um chute em seu rosto. Gibraltar pensa que um chute comum não pode romper sua armadura de pedra. Mas Ayaka consegue se defender sem magia, já que sua mãe a fez treinar artes marciais. Ela destrói Gibraltar e sua bunda burra, e eles continuam andando. Na oficina subterrânea, Natsume M tenta desativar as bombas manualmente, mas com apenas 18 minutos restantes, decidem enfrentar o Weekend. Enquanto isso, Kramoru acorda e vê a cidade queimada. Ela pergunta ao parceiro, que explica que é obra da bruxa Weekend, que deu informações sobre Honoka. Ela diz que derrotou Kazane e não deixaria quem a venceu ir embora sem lutar. Enquanto isso, Natsume e os outros vão até o Weekend e pedem que desista. Mas ela diz que em menos de 12 minutos todos morrerão de qualquer forma, então devem entregar Honoka para viver um pouco mais. Ela afirma ser muito fraca, mas mesmo que a derrotem, não conseguirão parar as bombas. Ao ouvir isso, Kazumi se pergunta se é só uma negociadora e se há outro contratante das bombas. Com isso em mente, ela corre para encontrar sua parceira que controla as bombas. Enquanto isso, Honoka vai ao centro e segue as instruções de Ayaka para firmar um contrato com a cidade. Faltam minutos para as bombas explodirem, e Rinon e os outros correm em direção ao Weekend com seus punhos. Nesse momento, eles sentem a magia voltar quando Honoka forma um contrato, desativam as bombas e colocam Weekend no chão. Depois, a capturam e levam para uma cela de selamento mágico. Porém, ela usa granadas físicas, rompe o selo e deixa todos inconscientes. Ela se protege com uma armadura de ferro sob a roupa e se encontra com seu parceiro para detonar as bombas restantes. Ele chama para a oficina de bruxos e pede a Honoka que o salve, se puder. Com o contrato, ele ouve a voz dela e vê todos se ferindo, decidindo usar seus poderes para lutar. Mas Ayaka o impede com uma cabeçada e diz que cuidará disso. Enquanto isso, Kazumi e os outros encontram a parceira de Weekend e começam a lutar, enquanto Cromoar captura Gibraltar e a faz revelar o plano e o paradeiro de Weekend. Após nocautear Honoka, Ayaka o leva para a enfermaria da escola, deixando-o descansar em uma cama. Honoka tem um sonho com algumas lembranças do passado de sua mãe e da mãe de Ayaka. No entanto, pouco antes de descobrir algo importante, Kyo-sensei aparece em seu sonho e o transporta para sua outra dimensão, como havia feito antes. Ele explica que esse é um reino especial, onde estão armazenadas as memórias de todos os habitantes da cidade. Como novo empreiteiro da cidade, ele veio sem seus próprios sonhos. Depois, leva-o ao elevador e explica que, em crises, aqui evacuam civis não bruxos, armazenados como estrelas no céu deste reino. Quando a cidade voltar ao normal, libertam-nos, apagando e editando suas memórias, para que não se lembrem deste incidente. Honoka pergunta sobre apagar memórias, e ele revela que, como membro da família Mikage M, seu trabalho é apagar e editar as memórias de todos na cidade, para manter sua existência em segredo. Enquanto isso, Kazumi enfrenta o parceiro do Weekend, que possui a magia Copy-Copy, permitindo-lhe copiar a magia dos oponentes. Assim, a batalha dele se transforma em um episódio de Attack on Titan. Com o Titã Urso Rosa de Kasumi contra o Titã Urso Preto, eles travam um duelo intenso, esmagando a cabeça um do outro como monstros loucos. Mas Kazumi parece levar a melhor. Depois, os dois se levantam e continuam lutando, destruindo parte do prédio da escola com Tampopo e os outros dentro. Kasumi usa seu urso para salvar um deles, mas isso dá ao inimigo a chance de derrubá-la, parecendo que vencerão. Mas então Medusa chega em seu corpo humano quente e transforma o inimigo em pedra. Depois, ela diz aos alunos que vai puni-los por não derrotarem um oponente tão fraco e foge com eles, sendo perseguida pelas bruxas de Rothenburg. No consultório da enfermeira, a Tori pergunta a Ayaka sobre Honoka. Ela diz que ele está com febre alta porque foi forçado a usar magia para firmar o contrato com a cidade. A Tori informa que cumpriu a missão e fala sobre a Kronware caçando bruxas da torre na cidade,
dizendo que não é seu trabalho se preocupar com Honoka. Ayaka agradece e pede que ela fique com Honoka, enquanto vai derrotar o Weekend e acabar com a loucura. Ela pede sua espada e voa para a igreja onde o Weekend a aguarda. Depois, ela avança e tenta atacá-la, mas é repelida por uma explosão. Ela diz que, ao contrário dela e de Kazane, ele não tem um hack ou habilidades OP. Por isso, levou anos para preparar e espalhar bombas pela cidade, para enfrentá-los em qualquer lugar e momento, e que o lugar todo está cheio de bombas, sem chance contra ela. Depois, elas lutam, e o Weekend explode o teto, que cai sobre Ayaka. Ela se machuca, mas sai com magia de fogo ativada. Continuam lutando, e Ayaka a derrota por pouco no corpo a corpo, mas é lançada de volta à porta por uma explosão. Weekend revela grandes bonecas de mana e as usa para atacá-la. Na escola, Honoka e Kyoichiro são atacados por um aliado de Weekend. E Kyoichiro usa... O Weekend usa sua magia para mandar Honoka de volta ao mundo real. Honoka acorda e conversa com Atori sobre Ayaka, mas ele a coloca de volta na cama por causa da febre alta. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Kyoichiro, que avisa que o Weekend plantou uma grande bomba relógio nesse reino, e que precisam derrotá-la para desativá-la, senão todos os evacuados morrerão. Atori decide ajudar Honoka e o leva até Ayaka, chegando a tempo de vê-la caída no chão, derrotada. Honoka a toma nos braços e diz que há uma bomba que matará a todos e que eles devem derrotar o Weekend e diz a ela para usar seus poderes. Ayaka faz exatamente isso e acaba com a cara do Weekend, literalmente, e pede a ela o interruptor da bomba, mas o Weekend diz que já é tarde demais e a aciona, com todos morrendo na sua frente. Honoka se levanta e tenta usar os poderes de Evermillion mais uma vez. Ayaka tenta detê-lo, mas ele fica tonto e acaba desmaiando. Dentro de seu sonho, ele encontra Evermillion, que comenta que ele retornou, mesmo depois de ter sido avisado para não depender de seus poderes. Ela compreende que ele deseja restaurar as vidas e os edifícios que foram perdidos. Evermillion explica que isso é possível, mas ressalta que exigirá uma grande compensação, cumprida. Ele pergunta o que pode dar em troca, e ela responde que sua vida, mas lembra que se ela tirar sua vida por contrato, Ayaka também morrerá. Ele reflete por um minuto, mas decide que não há escolha. Faz um contrato com ela, oferecendo sua vida pela recuperação de todos, e usa seu poder ao máximo. Tudo volta ao normal, a cidade é restaurada, e todos retornam, como se as bombas nunca tivessem explodido. Ayaka o abraça, e ele pede desculpas por ter desistido de suas vidas. Ela diz que não o deixará morrer. Então, levanta-se, chama Evermillion, e oferece sua vida. De repente, sua forma mágica desaparece, e ela cai inconsciente, enquanto Honoka permanece viva, mas antes que ele possa lamentar a perda dela, Weekend o apunhala pelas costas, restaurada pelo desejo anterior. Ela diz que ele arruinou seu plano e que só lhe resta uma faca. Ele não precisará chorar por ela, pois pode encontrá-la na vida após a morte agora. Ryoka reage e empurra a faca para fora. Depois, ele a derruba no chão, como todos aqueles ativistas de direitos iguais, e fica sobre ela com a faca, apunhalando o chão ao lado. Kyoichiro, em choque, diz que não desvaloriza vidas, e que, não importa quantos esquemas malignos ela faça, ele sempre a derrotará. Após o discurso, ele cai ferido sobre ela. Ela decide deixá-lo viver e pede à companheira que o conserte, pois ainda tem alguns dias antes do fim da semana e do retorno de Kazane. Depois, eles vão ao esconderijo, mas Cronoar e Crocoboy os interceptam para um passeio. Todos estão felizes, mas Honoka chora sobre Ayaka. Atori chega e recebe uma ligação de Kyoichiro, dizendo que a missão foi um sucesso. Honoka, porém, está triste demais e conta tudo o que aconteceu. Após escutar a história dele, Kyoichiro comenta que algo não parece certo. E isso é o fato de que, geralmente, somente os contratantes conseguem cumprir as exigências do contrato. E mais ninguém, o que significa que Ayaka não deveria ter a capacidade de oferecer sua vida em troca da dele. De repente, Honoka percebe que há algo estranho com seu corpo, pois, mesmo sem estar respirando, seu corpo ainda está quente. Ele menciona que quer tentar algo e que talvez possam trazer Ayaka de volta. Ele pede a Atori para fazer um círculo mágico especial e colocar Ayaka dentro. Ele sugere que talvez Ayaka esteja assim por ter rompido o contrato deles à força, e para trazê-la de volta, ele precisará selar um novo contrato com ela. Ele instrui Atori a cortar um pouco a mão, deixar cair um pouco de sangue no peito dela, e depois beijá-la. Ao ouvir, Honoka faz isso. Surpreendentemente, o mais difícil é beijar sem cortar a mão dele. Ele tenta beijar seus lábios,
mas se esquiva e beija sua testa. Demora, mas Ayaka volta à vida e respira. Depois, Honoka retorna ao mundo dos sonhos para falar com Evermillion ao lado de Kyokuro e pergunta o que aconteceu. Ela narra sobre o contrato que fez com Ayaka na infância. O acordo estabelecia que, se ele morresse ou pedisse socorro, ela liberaria o contrato para que ele pudesse usar seu próprio poder. Honoka, no entanto, restaurou tudo por conta própria. Como Ayaka acabou quebrando o contrato, não houve transferência de poderes. Portanto, o acordo nunca foi realmente cumprido e acabou sendo cancelado. Enquanto isso, a Kronware desafia para um duelo de 1 contra 1 no fim de semana, e ela acaba destruindo-a completamente. Como um personagem secundário enfrentando o protagonista principal no arco do torneio. Ela se sente realmente decepcionada com ela, e menciona que teve um grande trabalho para encontrar uma adversária forte, mas ela acabou sendo tão fraca. Ela diz que talvez pudesse compensar isso torturando-a, mas então Kazane aparece na cena e declara que, por causa desse incidente, ela deseja a custódia da vilã. Ela não pode deixar que Cranoari a tenha. O fim de semana pergunta como ela está, já que levaria mais 5 dias para recuperar sua mana. Mas Cranoar diz que errou nos cálculos e levou apenas 20 horas para Kazane recuperar sua magia. Ela pergunta por que não saiu antes, e Kazane diz que queria que as crianças se divertissem, então decidiu ficar. Mas agora, ela estava lá para limpar a bagunça que fizeram. Com isso, ela se volta para Kronwire, e Weekend os observa disputando o direito de torturá-la. Eles se enfrentam, e se ninguém percebeu, são provavelmente os mais fortes da série. A batalha dura poucos minutos, com golpes intensos, mas, como sempre, Kazane vence. Na manhã seguinte, Honoka acorda na cama, e Ayaka o cumprimenta, dizendo para se preparar para a escola. Honoka pergunta se ela está bem, e ela responde que precisará de um tempo para que seus poderes mágicos se recuperem. No entanto, ela afirma que está bem mesmo sem eles. Logo em seguida, eles são emboscados pela equipe Tampopo Rocket, que decide usar o truque habitual para capturar Honoka. Mas Ayaka demonstra que ainda é a protagonista desse mundo, mesmo sem magia, ao agarrar Tampopo e Mei pelas cabeças e quase esmagá-las com sua força. Eles se desculpam por seu comportamento rude e tudo volta ao normal. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!